Então, caros amigos, irmãos de Real Espírita, boa noite. É uma alegria enorme estarmos aqui de volta este ano, né? E esta noite nós continuaremos um trabalho iniciado no ano passado, com base naquele pequeno grande livro da Joana de Ângeles, que é o livro Plenitude. Ele é o terceiro da série psicológica dela, que tem todos 17 livros. E nesta série, então, ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica, a psicologia transpessoal e a psicologia espírita. E o tema principal desta obra, Plenitude, é o sofrimento. E nas primeiras duas exposições, nós vimos o porquê nós sofremos. E como todo e qualquer tipo de sofrimento sempre visa o nosso crescimento e jamais qualquer forma punitiva. Então, com base nisso, a terceira e a quarta palestra, que na verdade a gente inverteu, hoje vai ser a quarta, na próxima a terceira, nós falaremos sobre processos de libertação do sofrimento, também com base no livro. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar por e-mail a palestra de hoje, bem como as outras anteriores também. Tá? E no tema de hoje, Joana de Ângeles ela traz 4 passos para a autocura, todos com base na bioenergia, que é a energia da vida. Diz ela o seguinte, iniciemos então. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades. Então, essa energia da vida, ela flui em nosso sistema energético da mesma forma que o sangue flui em nosso corpo físico. E qualquer obstrução no livre fluxo da bioenergia gerará, por consequência, um problema em nós, tá? Os chineses, 3.000 anos antes de Cristo, identificaram essa bioenergia e deram o nome de Qi, ou de Qi. E criaram, então, todo o sistema de acupuntura para que, através da estimulação de acupontos, estimular a bioenergia, o livre fluxo dela voltar e, então, por consequência, a pessoa curar-se. Em meados do século XIX, o cientista von Reichenbach, ele viu que nós temos um certo magnetismo associado ao corpo físico, uma eletricidade. E ele viu ainda que nessa eletricidade nós temos polaridade, sendo o lado esquerdo negativo e o lado direito positivo. E que na doença física ou até emocional, mental, havia um desequilíbrio, uma perturbação elétrica. Então ele comprova cientificamente o que os chineses já falavam há milênios atrás. Inclusive a questão da polaridade, o yin e o yang. E viu ainda que esses pontos de acupuntura, baseados no sistema chinês, ele viu que a condutibilidade ou a resistência elétrica aumenta instantaneamente de acordo com o que pensamos e sentimos. E pensamentos negativos, pessimistas, depressivos, raivosos, eles obstruem o livre fluxo da bioenergia. É como se na veia sustasse o livre fluxo do sangue. Se manter esse bloqueio por muito tempo, leva a um problema físico naquela região. Se for no cérebro ou no coração, pode levar-nos à morte, ao desencarne. Então, às vezes, uma pequena mágoa mantida por muito tempo vai obstruir essas veias do espírito e, por consequência, a enfermidade se instala. Então, Joana de Ângeles nos traz 4 passos para que, através dessa canalização da bioenergia, readquirirmos o estado saudável, harmônico. E muitas dificuldades, mágoas, ódios, culpas e derivados, nós levamos de uma encarnação para outra. Havia uma mulher que nessa encarnação estava frígida, estava com dificuldades em manter relações sexuais com o marido. Tá bom? Então ela fez uma regressão de memória e viu o seguinte, que a origem do problema atual estava em um aborto que ela praticou na outra encarnação. Nós temos os 7 chakras, aliás, são vários chakras, 7 principais, né? O coronário é onde dão o passe, 20 e poucos secundários e um monte de outros. Enfim,
E o chakra, ele pega, esses centros de força, ele pega a bioenergia e joga para o sistema de meridianos, onde flui, então, todo o nosso sistema energético. E são 7 os principais, né? E o chakra genésico, que é responsável pela função sexual, é o mesmo que é responsável pela maternidade. Então, por aquele ato do passado, a culpa ali se instalou energeticamente, uma energia-consciência. E quando, então, ela se perdoa, ela limpa, entre aspas, as veias do espírito, a bioenergia volta a fluir e ela, por consequência, se cura, melhora. Melhora. A cura real só ocorre quando nós reparamos moralmente o erro. E Deus é amor. Então o filho que ela tinha hoje foi aquele mesmo espírito que ela abortou antes. Então por amor ela reparava, ela resgatava esse karma, entre aspas. Porque Deus sempre faculta a oportunidade reeducativa da reparação. Por isso que temos a profissão que temos, o ideal que esposamos, para nós nos curarmos através do próximo, ou na família, etc. Então, se alguém cometer um ato assim, ou semelhante, qual é a primeira coisa a se fazer? Se perdoar. Muitas vezes, quando a mulher aborta, o próximo filho é o mesmo espírito, porém um novo corpo de carne. Então, por amor, ela repara. Muitas vezes, quando a mulher não tem mais filhos, é comum vir aquele espírito como neto. E repara também pelo amor. Então não há necessidade de guardar a culpa, sempre trabalharmos o auto-perdão, tá? Então isso tudo ajuda a melhorar, mas a cura real só fica quando nós reparamos moralmente nosso erro. E Deus é amor, sempre faculta a oportunidade para nós nos curarmos realmente, ok, pessoal? E diz ela assim: a bioenergia renovando as vibrações que penetram no organismo debilitado ou desorganizado restabelece a pouco e pouco o equilíbrio das células e dos seus respectivos departamentos, produzindo harmonia generalizada, portanto contribuindo em favor da saúde geral. Nós levamos um bom tempo para ficarmos doentes, então leva um tempo para nós nos curarmos. A Bárbara Brennan, no livro Mãos de Luz, ela sugere, aliás, afirma, que o câncer, por exemplo, aparece nas primeiras camadas do perispírito para somente não se somatizar em torno de 2 anos antes. Então nós estamos doentes há muito mais tempo quando a enfermidade aparece. A gente está mal e vem para a casa espírita querer tomar um passe. E se o passe não curar, lá a casa é fraca. Não é? A gente é fraco, que guarda mágoa, ódio, a culpa, etc. Nós não queremos perdoar o próximo ou a nós mesmos. Nesse sentido, não existe doença incurável. O que existe são doentes incuráveis que permanecem no mesmo estado mental, psicológico e espiritual. Tá? No livro A Cura Quântica, Deepak Chopra, um médico indiano, ele narra o caso de uma paciente bem especial, que era Eleonor. E ela, então, com 35 anos de idade, se descobre com câncer, tá? De mama, já com metástases na axila. Então ela estira para a mama fora, fazendo a quimio-radioterapia, o câncer se alastra para o outro seio, ela novamente também estira para esse também, e o câncer vai se agravando cada vez mais. E o médico de família viu que ela estava perdendo a batalha pela vida. Então, com acompanhamento médico e por sugestão deste, ela abandona temporariamente o tratamento convencional da quimio-radioterapia e se interna na clínica Lancaster, que é do Deepak Chopra, que é especializado em tratamentos alternativos, que na verdade são técnicas que trabalham com a bioenergia. E ela vai melhorando, faz a reconstrução bilateral das mamas, continua melhorando, e fica grávida. E nesses casos, muitas mulheres já ficam estéreis. E quando a mulher consegue engravidar, já passava os 35 anos, né, pessoal? Foi sugerido que ela abortasse a criança, com risco de vida dela própria. Mas ela resolve levar adiante a gravidez, tá? E dá luz a um menino saudável e perfeito.
Porém, logo depois de um tempo, algumas semanas, em que ela dá à luz, o câncer volta e vai para os ossos. E segundo os médicos, ela tinha 1% de chance de sobreviver de 6 meses a 2 anos. E teria que fazer quimio e radioterapia pelo resto de sua vida. O que ela sentia não duraria mais muito tempo. Então, ainda com acompanhamento médico e com sugestão deste, ela abandona o tratamento convencional e se interna novamente nessa clínica do Deepak Chopra, especializada em tratamentos bioenergéticos. Alguns chamam de alternativos, eu diria complementares, tá? Que vem acompanhar o tratamento convencional. E ela, com o tempo, vai melhorando e se cura. Só que um detalhe, estou resumindo bem o caso, tá, pessoal? É isso que eu quero trazer. Depois de um tempo, quando ela se cura, não tinha mais nenhum resquício da doença, o Deepak Chopra diz o seguinte, que Leonor, a paciente, a partir do desespero da doença, redescobriu a alegria de viver. Que o tratamento bioenergético auxiliava ela na melhora, mas ela mantinha a melhora e conseguiu curar-se pela transformação moral dela própria. O câncer foi o grande professor para ela. Imagina se tirasse o câncer ali. Ela perderia o aprendizado. Aliás, as pesquisas em câncer evidenciam que depois da doença, no geral, as pessoas são muito mais felizes do que antes dela. Porque aprenderam a desapegar de mágoas, culpa, ódio e etc. Então, nos 4 passos que trarei a seguir, fica subentendido, então, aliás, bem entendido, que por trás desse processo é fundamental a nossa transformação moral, nosso crescimento espiritual. Ok, pessoal? Assim, não. Sim? Tá bom. Vou falar bem rápido. Diz assim, que a intenção é só levantar reflexão para que cada um possa pensar e refletir depois. Diz ela, observe se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. É de bom alvitre, de bom aconselhamento, visualizar a saúde e incorporá-la. É fundamental o pensamento. Nós adoecemos por pensarmos mal. E esses pensamentos negativos que refletem o estado da alma, com o tempo vão se somatizar e gerar doenças. Tá bom? E quando ficamos doentes, muitas vezes, qual é a primeira coisa que fazemos? Ah, essa doença, que droga, que isso, que aquilo. Já ficamos pessimistas, o que agrava a própria doença. E sugere Joana de Ângeles, além desse cuidado mental, pautarmos pela afirmação. Ou seja, eu quero ficar saudável, eu quero ficar bem, e não, eu não quero ficar doente. Nós programamos o subconsciente e atraímos o quê? A doença. É como, parece meio de autoajuda isso, pessoal, mas só para ver a importância do pensamento. É como sair na rua com medo de ladrão. Eu não quero ser assaltado, eu não quero ser assaltado. O ladrão pode estar na outra quadra. Quem que vai vir assaltar? Aquele que teme. E os que têm muito medo são os que mais são assaltados, só observar. Tá? E ainda, solicitarmos a cura a Deus e jamais impor. Ó, Deus, me ajuda a me curar, mas tu tem até sexta-feira, porque sábado eu quero ir pra praia. Isso já leva a uma ansiedade e já altera todo o ritmo da mente e, por consequência, do corpo. E diminui a captação da bioenergia, ela flui menos. E se eu solicitar, o Deus me ajuda, etc, etc, eu me acalmo, a mente acalma, não tão lento, tá, pessoal? Mas a gente acalma e predispõe o organismo a uma melhor circulação da bioenergia e uma melhora física. Bom, a questão da visualização. Quando eu sou doente, como eu falei antes, o nosso sistema energético já está afetado há algum tempo. E quando eu me visualizo bem, quando eu me visualizo saudável, eu recomponho pelo poder mental a parte afetada. E durante a minha visualização, a bioenergia flui como se ele estivesse saudável. Porque minha mente, a visualização, vê ele saudável. E nesse momento, a bioenergia é captada. Aí, se eu paro as causas, ódio, mágoa, culpa, etc., eu vou melhorando e mantendo a harmonia íntima.
Porque aquilo que eu visualizo, eu crio em minha vida. Os cientistas pegaram um grupo de pessoas que nunca haviam tocado piano em suas vidas. Então eles pedem para que este grupo tocasse piano alguns dias, e praticassem algumas vezes ao dia. E eles medem a massa encefálica, cérebro, antes e depois. E eles viram que nas áreas correspondentes, a música, o movimento dos dedos, aumentou significativamente a massa encefálica. Até aí, tudo normal. É como um músculo. Tu estimula, ele vai desenvolver. O que surpreendeu os cientistas foi que eles pegaram também um grupo que nunca haviam tocado piano em suas vidas. E pedem para que eles também praticassem pelo mesmo período, igual, mesmo número de vezes também. E medem a massa encefálica antes e depois. Porém, em vez de eles praticar fisicamente, os pesquisadores pedem para que eles apenas se imaginassem, se visualizassem tocando piano. E os resultados foram idênticos, os mesmos. Então, aquilo que eu visualizo, eu crio em minha vida. Quando eu lembro de um evento, por exemplo, de culpa, ódio, alguma coisa que me marcou, até algum trauma, acidente, a minha mente libera praticamente a mesma carga hormonal do evento. Então, a gente lembra uma situação de medo e já fica o quê? Com medo, fisicamente. Então, se eu me visualizar saudável, eu libero a carga hormonal correspondente à saúde. Carl Simonton, médico nos Estados Unidos, na década de 60, ele tinha um paciente com câncer de garganta. Ele tinha 61 anos, e pesava 42 quilos. Era já um rapaz um pouco alto e pelo próprio câncer, não conseguia comer, estava falecendo, estava desencarnando, estava muito mal. Respondia muito mal ainda ao tratamento radioterápico. Então, sentindo que perderia o paciente, o médico chama ele, explica a situação. Olha, eu quero tentar uma técnica nova, mente e corpo, que eu aprendi. E pede para que o paciente visualizasse ativamente seu câncer. E depois visualizasse ativamente as células imunológicas envolvendo as células de câncer e extirpando-as do organismo, tirando-as fora. E que praticasse durante algumas semanas, todos os dias. E quanto mais vezes, melhor. 3 semanas depois, o paciente não sente mais os efeitos colaterais da radioterapia. E em menos de 2 meses, não havia um resquício apenas do câncer. Aquilo surpreende o médico. Década de 60. Pouco se conhecia a influência da mente sobre o corpo. E com as pesquisas, hoje se vê bem isso, que a mente tem ascendência, superioridade ao físico. Então, nós temos esse recurso da visualização para trabalharmos em favor de nós mesmos. Em função do tempo, não vou falar o como, mas posso mandar por e-mail depois. No livro Vida, Desafios e Soluções, também da Joana, e também faz parte da série psicológica, ela ensina como visualizar. Tá? O próprio Divaldo Franco, que é um médium, psicógrafo, a Joana de Ângeles, tinha câncer de próstata. E ele se cura com a técnica da visualização. Então, o recurso nós temos ao nosso dispor. Então, a visualização associado com a minha transformação moral pode ajudar muito nesse processo de autocura. O segundo passo é manter a sintonia mental com a fonte de poder. Todo trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Qual é a fonte de poder maior? Deus. Obrigado. Qual é a melhor maneira, de mantermos sintonia mental com a divindade? Orando. Obrigado. Quando nós oramos, nós emitimos uma onda mental que é captada pela espiritualidade e sempre eles vêm atender. Agora, o que dá força para essa onda mental, para essa irradiação, não são as palavras. É o sentimento associado. Por isso, ai meu Deus, me ajuda, de coração, vale muito mais que 2, 3 horas de palavras sem o sentimento. A importância é a emoção associada.
às vezes, nós nem estamos rezando, mas por pedirmos com emoção, com elevação, com fé, é como se fosse uma prece. E no livro Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, narra que a espiritualidade sente uma vibração de prece e, como sempre faz, vai atender. Abrindo parênteses, a resposta, muitas vezes, não é a que a gente quer. Aliás, a maioria das vezes, né? Mas a que é melhor para nós. Quando lá eles chegam, entram num quarto e havia uma mulher enferma, doente na cama. E ao lado uma mulher, uma amiga, lendo para ela, para confortá-la. E ninguém rezava. Mas a sua amiga da enferma lia com tanto amor aquele livro para auxiliá-la que emitia uma vibração de prece. Então, sempre que estamos amando, fazendo com amor, varrendo a casa, fazendo a comida dos filhos, ou do marido também, né? No trabalho em si, auxiliando o paciente, o cliente, isso, aquilo, nós estamos orando, nos elevando, e por fazermos com amor, a bioenergia ela flui no nosso organismo, uma vitalidade impressionante. Tanto tem um livro que diz que quem ama não adoece. Não é bem assim, tá, pessoal? Mas quem ama tem muito mais saúde pelo próprio amor. Tá? E diz Joana de Ângeles que devemos orar, então, elevar a mente a Deus para pedir o auxílio, para pedir o amparo. Mas meditar para ouvir a resposta. A gente diz, Deus me ajuda, isso, aquilo, faz um monte de promessa, né? Deus me ajuda. E já sai para o Facebook, para o WhatsApp agora, um monte de coisa. E não ouve a resposta que vem. Quando nós pedimos a Deus, Deus me ajuda a me curar. Não cai um raiozinho assim, tá curado. Alguém já sentiu esse raio? Não, né? Mas vem a inspiração do que fazer. Faça isso, busque lá. Eu tô com preguiça, tá muito quente. Aí a gente diz que Deus não está ajudando. Quem não se ajuda de verdade? Enfim. Ou ainda, pedimos a cura, o amparo, e vem na mente alguém que a gente tem mágoa, ódio ou culpa em relação à pessoa. Ou seja, perdoa. Porque a divindade, a resposta é a inspiração do que fazermos para nós aprendermos com a situação. Quando as pessoas descobrem forças que achavam que não tinham numa grande dificuldade, aí superam ela e crescem. E depois agradecem a dificuldade que tiveram, porque aprenderam, cresceram. Quando as pessoas hoje, por problemas, não chegam à casa espírita e têm um sentido de vida diferente, maior, elevado, e depois olha para trás, que bom que eu tive aquela dificuldade, porque me ajudou a me buscar, a me conhecer. Tá? Então oremos e meditemos para ouvir a resposta. E ainda sobre isso, no Pedir Eu Obterei, Emmanuel para o Chico Xavier diz o seguinte, que pedir é muito nobre e devemos fazê-lo sempre, mas pedir é diferente de mendigar amparo divino. Para ilustrar, mas fora oriental. Depois de uma forte tempestade, uma forte chuva, sai um mestre e seus discípulos, os monges, para passear. E logo na estrada barrosa, lodacenta, percebe uma carroça atolada. E ao lado da carroça, um senhor ajoelhado, de braços aos céus. Deus, por favor, me ajude, envie-me alguém para me ajudar a desatolar a carroça, para que eu possa seguir com o trabalho. Os discípulos ouvem aquilo e no mesmo instante vão auxiliá-lo. O mestre os chama de volta. Não, só um pouquinho, pode voltar. Eles se entreolham, não entendem, e o mestre segue. Eles seguem atrás. Logo na frente, outra carroça atolada. Só que em vez de haver alguém orando, rezando, havia um rapaz irritado, bravejando. Mas e Deus tinha que fazer chover tanto, esse rei que não cuida das estradas, mas ali, se esforçando. Os discípulos parados, o mestre, estão esperando o quê? Auxiliem aquele moço. Eles se entreolham de novo, auxiliam o rapaz, desatolam a carroça e ele segue para o trabalho. Eles retornam e um diz, mestre, aquele lá atrás, que rezava a Deus, que pedia com fervor, com fé, não deixou que nós o auxiliássemos, e esse que inclusive xingava a divindade, tu mandou ajudar? Estás louco? Aí ele responde, aquele primeiro rezava assim, mas não fazia nada para merecer, para conseguir o que queria. E este mesmo esbravejando, se esforçava. E o esforço é a prece mais agradável a Deus.
Eles, por isso que mestre é mestre, né, pessoal? Então, peçamos, mas façamos a nossa parte, até para aprendermos com a situação, tá? E a questão de Joana de Ângeles, um parênteses bem importante, devemos buscar o trabalho do espírito para a matéria. Em certa oportunidade, chega na casa espírita, lá da região, de Novo Hamburgo, aqueles lados lá, uma mulher com ideação suicida, com vontade muito forte em se matar. E no atendimento fraterno, dizem para ela que ela precisava urgente de um tratamento espiritual. O passe, a desobsessão, porque em toda a ideação suicida, em 100% dos casos, sempre há a influência obsessiva, tá? De espíritos desencarnados sobre nós. Por mais que não seja um fator desencadeante, por sintonia a pessoa atrai, outros vão agravar o transtorno. Enfim. Então, até aí, muito sábio. Perfeito. Só que ela acrescenta, olha, mas esses remédios que você está tomando que o psiquiatra te deu, larga, isso é bobagem. E a mulher faz isso. 3 semanas depois, o que acontece? Ela se mata. Ela precisava, sim, do amparo espiritual, do tratamento bioenergético, mas não só. O remédio dava a estabilidade, a harmonia que ela precisava para conseguir se ajudar. Então vamos, no centro espírita, sim, procurar esse ou aquele tratamento, sim, bioenergético, espiritual, mas não só. Se eu tiver um câncer, por exemplo, isso não vai acontecer, tá, pessoal? E eu não for no médico, não, fazer só tratamento espiritual, isso, aquilo, e eu morrer, tendo recursos e não fui procurar um médico, eu desencarno como suicida inconsciente. Ou aliás, às vezes bem consciente, né? Então, façamos o tratamento espiritual, mas não só. Procuremos o auxílio físico. Emmanuel, Chico Xavier, tem uma frase muito linda. Os médicos e também os profissionais da saúde em geral são as mãos do amor de Deus materializadas aqui na Terra, nos dando mais tempo para vencermos a nós mesmos. Ou seja, não cura, mas dá sobrevida, harmonia para que nós nos curemos. Bom, pessoal? Só esse parênteses, então. O terceiro passo é cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. O descanso físico é de alta importância no programa da autocura. Todavia, o repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, torna-se vital, um fator imprescindível para a instalação da saúde. Tudo que fazemos gasta bioenergia, ela é o combustível do espírito. Então, se na doença comermos demais coisas pesadas, fazermos atividade física demais em excesso, o que acontece? Vai gastar a mais desta bioenergia e vai faltar bioenergia para que o corpo se recupere. Então, bom senso, que todos sabemos. Agora é fundamental a harmonia mental. Nós temos em torno de 90 mil pensamentos diários, em grande quantidade e em pouquíssima qualidade. E se nós pensarmos sobre o que pensamos, nós reduzimos, e muito, essa quantidade, aumentando a qualidade em favor de nós mesmos. Se eu pensar muita bobagem, eu vou compor meu subconsciente com lixo mental. E vai cheirar mal. E retorna à consciência esse fedor como angústia, estados paradepressivos, e por aí vai, pessimismo, desesperança. E se eu aos pouquinhos vou reciclando meu subconsciente, colocando coisas boas, eu vou compor ele, meu subconsciente, com otimismo, coisas salutares, benéficas, e retornam à consciência como paz, esperança, otimismo. E esse substrato que tem no subconsciente, ele vai alterar toda a química fisiológica. Então é preciso, urgente, que haja uma reciclagem mental. E a leitura, a prece, meditação, o silêncio da mente, mas principalmente a leitura boa, né, pessoal? Nos cria clichês e imagens mentais positivas, saudáveis, que vão alterar todo o meu sistema energético e, por consequência, meu estado físico. O Divaldo Franco, quando iniciou a sua missão mediúnica,
ele pergunta para o espírito, Viana de Carvalho, Viana, o que eu posso ler para começar então a trabalhar para a mediunidade? E diz o espírito, olha, leia o livro dos espíritos. O Edivaldo pega lá o livro, olha assim, mais de 400 páginas, sem figurinha, para dar uma congestão mental. Aí ele olha assim a palavrinha prolegômenos. O que é isso? Pergunta para o Viana. Olha, te esforça, pega um dicionário e veja. Mas você não tem dicionário. Compre um. Aí diz Edivaldo Franco, ganhava meio mal, mas ele corta no trabalho o lanche da tarde. Junta dinheiro nos 2 meses e compra o dicionário. Chega em casa, olha assim, não tinha palavra. E agora? Olha, seja esperto, antes de comprar, veja se tenha. Então diz Edivaldo que passa mais uns 2 meses de fome, compra o dicionário melhor, maior, chega em casa, aí tinha a palavra. Né? Mas só para ilustrar o seguinte, pessoal, que espírito de luz não se preocupa com pecuinha. Tá? Não tira o nosso esforço. E nesse meio tempo, Edivaldo Franco, que já havia lido o livro dos Espíritos. Aí ele pergunta, e agora? O que eu posso ler? Ah, agora então, tu leia o livro dos Espíritos. Aí Edivaldo com a culpa, assim, será que ele viu que eu pulei algumas páginas, algumas perguntas? Né? Então, salienta Edivaldo que lê honestamente, do início ao fim, o livro dos Espíritos. Aí acaba, e agora? O que eu devo ler? Agora, tu estude o livro dos Espíritos. Ah, mas tu é espírita demais, tu é fanático demais, diz o Edivaldo, né? Mas para quê? Porque esse estudo não só renova a mente, mas eleva a alma. Compreendendo a mensagem, digerindo ela, nos dá mais força moral para a reforma íntima, para o nosso crescimento espiritual. E aí nós nos elevamos, nos mantemos na missão, seja qual for, para buscarmos a cura real, a cura espiritual. Então a leitura é um remédio, olha, muito salutar. Mas não só a leitura em si, mas digerir o conteúdo. Se eu leio de forma concentrada, medito, oro, eu baixo as ondas cerebrais. Entro no estado alfa, pré-hipnótico, vai de 8 a 12 Hz por segundo. Que é a mesma frequência da bioenergia. Então o simples ato de ler. Primeiro, se eu leio concentrado, já não penso em bobagem, já é um grande ganho. Né? Mas o simples ato de ler concentrado, rezar, meditar, acalmar a mente, por si só já é curativo. Que enquanto eu faço isso, a bioenergia flui ritmicamente e bem mais no meu organismo físico. Há renovação mental e eu melhoro por consequência. Tá? Então leemos, buscamos para a renovação mental, mas cresçamos enquanto espíritos para mantermos esta harmonia. E o quarto e último passo, diz adiante, diz assim: a canalização dos pensamentos, das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas e vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais, os chakras, e predispõe-se ao resgate pelo amor. A natureza do amor é de expandir-se. Então, se eu amo e não faço nada de bem para o próximo, se eu não expando esse amor, ele fica retido em mim. Isso é o quê? Egoísmo. Então, por ser egoísta, eu sou enfermo da alma. É a questão de tempo para a doença física aparecer também. Então, se eu me curo realmente, procuro melhorar, eu passo a amar com pequenos gestos de amor no dia a dia. Mais paciência, no trânsito principalmente, por aí vai. E assim eu vou melhorando. Tá? E todos os chakras, os 7 principais, eles têm funções psicológicas associadas. O chakra cardíaco, por exemplo, uma das funções é o amor. Então, se eu amo, é como um músculo, estimulo mais ele, flui mais o sangue, flui mais a bioenergia. E ele se fortalece. E, por consequência, os órgãos físicos associados também. Um deles é o coração. E se eu não amo, se eu tenho mágoa, culpa ou ódio, que obstrui essa bioenergia, eu vou o quê? Ficar doente. O Deepak Chopra, médico que citei antes, tem um artigo que a primeira frase resume tudo. Ou tu abre o teu coração e ama, ou um dia um cardiologista fará por você. Vai atrofiar o músculo do espírito e, por consequência, os órgãos físicos.
Nesse sentido, tem até um caso que eu trouxe na outra palestra, até me perdoem se era repetitivo, mas elucida bem. Havia um senhor que tem fortes dores no peito e procura um médico. E faz exames, isso, aquilo, e é constatado que ele tinha que colocar 5 pontos de safena. E ele tinha muito medo da cirurgia. E, por consequência, ele procura o melhor cirurgião dos Estados Unidos. Conversa vai, conversa vem. Olha, vamos te operar, assim, assim, desse jeito. Mas, fulaninho, tem mágoa de alguém? Lembram dessa, pessoal? Assim, assim, assim. Aí o fulano disse o seguinte, olha, não tenho mágoa de ninguém. Me dou bem com todos, assim, vai explicando, né? É um cara muito alegre e tudo. E a esposa o acompanhava. Olha, doutor, o nosso vizinho, eles eram muito amigos, eles brigaram, eles se odeiam hoje. Tem muita mágoa um do outro. Olha, eu só vou te operar se tu te resolver com ele. Mas como assim? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? O médico explica. Olha, tu pode procurar outro médico, mas eu só te opero se tu te resolver com ele. Ele pensa e, como tinha muito medo, resolve tentar. Leva uns 4 meses. Então ele retorna ao médico. Olha, doutor, até te agradeço. Demorei, mas procurei meu amigo, conversamos, lavamos a roupa suja, mas voltamos a ser grandes amigos como éramos antes. O médico parabeniza, etc, etc, conversando. E Flaninho, tem mais alguém que guarda mágoa? Não, era só com ele. E a esposa querida, né? Sim, doutor. E é comigo. Eu já tô brigando aí um monte de coisa. Olha, tem muita coisa aí pendente. Só te opero se tu te resolver com ela. Ele olha, fica bravo com o médico de novo, fica bravo com a esposa, aumenta a mágoa. Né? Vai para casa mais uns 3 meses. Retorna ao médico, olha, doutor, até te agradeço também. Né? Conversamos muito, foi difícil isso, ainda mais com a mulher, né? Nunca é fácil, alguém acha que é. Não é. Aí conversa, doutor, estamos até melhor um com o outro. Até obrigado. Bom? E tem mais alguém que guarda mágoa? Não, era só esses dois. Ela para a esposa. Sim, doutor, era só nós dois, pelo menos que eu sei. Então tá. Vamos te operar. Como se passara já mais de meio ano, tiveram que refazer os exames. Refaz os exames e não tinha mais nada. Quando ele perdoa, quando trabalha o perdão, ele limpa, como eu falei antes, as veias do espírito. A bioenergia volta a fluir e, por consequência, a cura se instala. Então, toda doença física há por trás uma desordem espiritual, moral. E ainda por trás, ainda uma necessidade de perdão. De perdão ao próximo, no caso de ódio, ou de auto-perdão no caso de culpa. Por isso, Jesus resume toda a medicina, passada, atual e futura, no amor. Que o amor cobre uma multidão de pecados, dos erros do outro e nosso. Então, como eu falei antes, não há doença incurável. Há doentes incuráveis que não querem amar e não querem perdoar. E para finalizarmos, diz Joana assim: quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveza a jornada quando passa a amar. Mas para encerrar mesmo, contar uma historinha. Posso passar 5 minutinhos? Não dá pra dizer que não, né? É sacanagem isso. Mas obrigado. Certa oportunidade, o Divaldo Franco é chamado para atender uma colega do Centro Espírita que estava morrendo. E lá, então, ela pede para falar com ele em particular e diz: Divaldo, com a voz muito fraquinha, estava já um tanto pálida, Divaldo, eu estou morrendo. Dessa noite eu não passo. Minhas forças estão indo, mas Divaldo, antes de eu partir, eu preciso de um favor. Tu me auxilia? E Divaldo, então, alma caridosa, sim, claro. Mas antes de te pedir o favor que eu quero, eu preciso te contar a minha história. Narre. E ela começa, bem resumido, tá, pessoal? A história é mais longa, mas bem resumidinho. Divaldo, como tu sabe, sempre fui muito pobre. Sempre tive as minhas dificuldades. Lembrando, só um parênteses, que o Divaldo reside na Mansão do Caminho, uma das maiores favelas do estado, das mais pobres. Então ela continua: olha, Divaldo, sempre tive minhas dificuldades, sempre fui pobre, nasci de família pobre, mas fui muito feliz na infância, sempre muito alegre.
e na adolescência especialmente, quando eu me apaixonei. Me apaixonei por um rapaz um pouco mais velho que eu, era pobre como eu, mas o nosso amor, a nossa paixão era muito grande. E isso me completava, me animava os dias. E os dele também. Prometemos casar-nos, o tempo vai passando, e ele chega até mim depois de um certo tempo. Amor, tu me ama de verdade? É claro que eu te amo, mas tu me ama a ponto de dar-me uma prova do teu amor? Sim, basta pedir. Te entrega a mim. E Divaldo, naquela época, a virgindade era muito mais considerada do que agora. Eu disse, não há por que nos apressar, nós vamos nos casar, teremos o nosso momento. Ah, mas então tu não me ama, porque se tu me amasse, tu se entregaria a mim. E eu, desacostumado ao romance, amava ele de verdade, acabei aquecendo, entregando. Divaldo, foram muito bons os nossos momentos, felizes, eram poucos, porque eu e ele trabalhávamos demais. E assim, nosso amor, prometendo nos casarmos, logo à frente, depois de alguns meses, eu chego até ele, amor, eu quero dar-te uma boa notícia, nós seremos pais. Como todo bom homem, né? Fica estarrecido, estático. Como assim? Eu estou grávida, seremos pais. Olha, tu vai ser mãe, tá grávida, mas como eu vou ter certeza que eu sou pai? Tu foi tão fácil para mim? Bata cachorro, né? Tudo bem. Não tenho certeza que não foi fácil para outro. Divaldo não acreditava no que eu via, mas eu disse, só me entreguei a ti. Sempre fui fiel, sempre serei. Olha, eu não quero este filho. O que tu faz na vida? Tu lava roupa para sobreviver. Eu vendo verduras. Somos pobres, paupérrimos. E nosso filho será o quê? Mendigará? Pedirá esmolas na sinaleira? Eu não quero um filho assim. Façamos o seguinte, aborta esse infeliz, e nós seguiremos nosso romance, mas eu não quero um filho nessas condições. Divaldo, eu começo a explicar, não havia o que temer, nós trabalharíamos, garantiríamos o que fosse necessário. Aí até que ele fala, olha, tu escolhe, ou a ele, ou a mim. Divaldo, mesmo com a dor em meu peito, eu escolhi ao meu filho. Cheguei em casa, chorando pela perda, pela separação. Minha mãe pergunta o que acontecera, eu explico para minha mãe. E ela, pensando que eu fosse uma qualquer, me expulsa de casa. Saio apenas com as roupas do corpo, desesperada, sem amparo nenhum. E graças ao bom Deus, uma amiga me acolhe. Fico lá um tempo, e para garantir o futuro ao meu filhinho, eu passo, além de lavar roupas, a vender acarajé à noite, na porta do edifício. Chega os 9 meses, meu filho, Divaldo, ele nasce. Lindo, perfeito, saudável. E eu logo volto a trabalhar para garantir o que ele precisava. Meu filho cresce. E logo depois que eu matriculo ele na escolinha, depois de uns 6 meses, a professora manda chamar-me. Preocupado, eu fui até lá. O que aconteceu com meu filho, né? E ela diz, senhora, te chamo até aqui para te estimular a manter o teu filho matriculado. Ele tem uma inteligência excepcional, acima da média. Então mantenha ele estudando. Divaldo, que orgulho de meu filho. E realmente, depois eu acompanhei, ele se destacava sempre. O tempo passa, os anos passam. Ele com 11 anos, eu o chamo, filho, tu já é um rapazinho grande, tá na 5ª série. Mas, como tu sabe, temos muitas dificuldades no pão diário. Então, a partir de agora, tu vai começar a trabalhar com a mamãe. Vai largar os estudos e seguir ao meu lado. E para meu segundo espanto, Divaldo, o meu filho, naquela tenra idade, 11 anos apenas, olha em meus olhos, mamãe, eu tenho um sonho, mamãe. Eu nasci para ser médico. E mamãe, se eu não puder estudar agora, não realizarei mais tarde o meu sonho. Mamãe, eu sei que é difícil, temos muitas dificuldades, mas me auxilie agora, me ajude agora, e mais tarde, quando eu puder, eu te retribuo. Divaldo, não tive como negar. Mantive ele na escola, trabalhando sempre bastante, passo o antigo 1º grau, o antigo 2º grau. Depois de algumas semanas, ele vem ofegante. Mamãe, eu passei, mamãe. O que foi, meu filho? Calma, respira. Eu passei, mamãe. E meu filho passou, Divaldo.
para meu terceiro espanto, sem nenhum cursinho na Faculdade Federal de Medicina. Ele se matricula, então, os gastos aumentam muito, não podia trabalhar, tinha que estudar bastante. E eu até me privava de várias coisas, mas garanti tudo que meu filho precisava. O tempo passa assim, e faltando apenas 2 anos para a sua formatura, vem comprar o meu acarajé um senhor de bata branca, de jaleco branco. Conversa vai e vem, ele diz que era professor da faculdade que meu filho estudava. E eu pergunto, tu conhece um fulaninho assim, assim lá? Ah, conheço, é um ótimo aluno, muito estudioso, esforçado, bem dedicado. Pois é, ele é meu... E ela com vergonha, ele é meu afilhado. E eu prezo muito por esse menino. Então, resumindo, a mãe consegue o cartão do médico, entrega para o filho procura, e ele consegue seu primeiro estágio, já na clínica do médico, para iniciar sua carreira profissional. E chega o grande dia. Divaldo, eu me retocando no espelho, quem eu vejo entrar? Meu filho. Lindo ele estava, Divaldo. E era o dia mais feliz de nossas vidas. Quanto suor, quanto esforço para chegarmos até lá. Ele entra, dá um abraço, mamãe, sou grato por tudo que tu fez por mim, mamãe. Se não fosse por você, não chegaria até aqui. Mas, mamãe, tu me ama? Ah, eu sei que tu me ama, mamãe. É que eu preciso ainda de 2 favores. Tenho 2 períodos a te fazer. Ah, fale, filho. O que é? Mas tu me ama de verdade, mamãe? Ah, fale, filho, eu vou perguntar. Estão curiosos, pessoal? Mamãe, hoje, depois da formatura, eu vou ficar noivo da filha daquele médico. Então conseguiu um emprego para mim. E eu sempre tive vergonha dessa favela, desse barraco. E por isso eu disse a eles que eu era órfão. E mamãe queria te pedir o seguinte, que tu não fosse hoje à noite. Que se tu for, vai me causar certos embaraços. E tu, mãe, sempre mal vestida, não sabe nem se portar, vai me causar vergonha, mãe. Tu me entende? Divaldo é um pouco surpresa, ali atônito, mas... Não, filho, eu te entendo, não te preocupe. Nem saberia realmente me portar no meio daquela gente chique. Mas qual é o segundo desejo? Mamãe, depois de me formar e ficar noivo, eu vou assumir a clínica do meu sogro. E mãe, lá uma clínica assim muito chique, só vai gente assim, mais o dinheiro, isso, aquilo. Então eu vou te pedir o seguinte, se tu ficar doente, procure outro médico. É que se for até lá me procurar, tu vai passar vergonha. Ó, vou te deixar uns cheques aqui. Não, filho, não preciso. Nem sei usar cheque, nunca usei cheque na vida. Parei como sempre faço, no postinho, aqui. Mas tu me entende, mamãe? Te entendo, meu filho. Não tá triste, né, mamãe? Não, filho, fica tranquilo, bem coração de mãe. É? Divaldo, ele me dá um abraço, táxi buzina. Filho, só um pouquinho. Ela puxa da bolsa o anel de formatura. Ela trabalhou, juntou um monte para dar para ele. Filho, eu te entregaria depois, mas está aqui já teu presente. Seja feliz, meu filho, tenho muito orgulho de ti. E como tu disse antes, hoje é o dia mais feliz de nossas vidas. Ele me dá mais um abraço, entra no táxi. Divaldo, eu nunca mais vi o meu filho. Divaldo, pega aquela mala no canto ali. Ele vai ali, pega, ele abre o pedido dela. Ele abre, então, tira de lá de dentro vários recortes de jornais, de revistas, periódicos. Ele se tornou, aqui no Brasil, um médico muito famoso. E sempre que saía alguma coisa dele, os vizinhos, os amigos traziam para ela. E ela diz, Divaldo, esse é o jeito que eu amo de longe. E tenho muito orgulho dele. E estou muito feliz por ele. Olha, é um excelente profissional. Deve ajudar muitas pessoas. E Divaldo, te falo tudo isso porque agora vem o pedido. Depois que eu partir e eu estou partindo, ele vai acabar vindo te procurar. Eu quero um favor. Ah, fale o que quiser. Diga a meu filho que por tudo que ele fez, eu não o perdoo. Porque eu nunca guardei mágoa, eu nunca tive ressentimento, eu nunca o culpei. Eu sempre o amei. Estou morrendo amando e continuarei amando de onde eu estiver. Então diga para ele ficar em paz e ser feliz. Tu promete, Divaldo? Prometo. Dizer, Divaldo Franco, que fizeram o evangelho ali, e logo depois, como um raio de luz, ela acendeu a espiritualidade. Tranquila, em paz de consciência. E por mais que o corpo estivesse enfermo ali, por isso que morreu,
espiritualmente ela estava o quê? Curada. Por quê? Porque amou. E amou até o final. No leito de morte, nós não nos arrependemos por não ter recebido o amor. Mas a gente sempre se arrepende por não ter amado um pouquinho mais. Por não ter tentado de novo. Por não ter perdoado mais uma vez. E no amor, eu te amo, eu morreria por você. Morrer por alguém é fácil. O que mostra a qualidade do amor é viver por alguém. E assim, amando, nós estamos nos curando espiritualmente, que é a cura real. Como diz Jonas de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro, quanto mais se divide, mais se multiplica, e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos para que a saúde real conosco sempre esteja, e que de agora em diante, que assim seja. Obrigado.